Fala, colega médico, excelente domingo a todos vocês. Começando mais uma live aqui do nosso Método VXR. Todos os domingos às 10h10 a gente está aqui ao vivo com vocês. E hoje a gente vai trazer um ponto importante, né, dessa temporada aí de como lotar a sua agenda. Hoje a gente vai falar sobre como fazer o paciente dizer sim, né? Afinal de contas, sem um sim, nada acontece. Se o paciente não dizer sim para você, para mandar uma mensagem para sua clínica, se o paciente não dizer sim para você, para tomar uma decisão de fechar ali um tratamento com você. Então, o que a gente precisa fazer e o que a gente pode fazer e quais são as ferramentas acessíveis para isso, né? Então, esse é o tema da live de hoje. Já pega aqui, ó, o aviãozinho e compartilha com aquele colega médico que ainda não entendeu o jogo, né, de quem quer ter sucesso, ou para aquele colega seu que é sócio e que está aí precisando ouvir algumas estratégias para acelerar mais a carreira. Pega o aviãozinho e já compartilha, tá bom? Então vamos com tudo, quando o pessoal tá entrando aí, deixa eu só pegar uma coisa importante aqui, tentar achar aqui, pra gente dar o start na nossa live de hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui. Pega esse caso aqui, ó, que foi uma coisa do meu filho essa semana. Tá aqui ele aqui, ó. Eu fui cortar o cabelo do meu filho quarta-feira, certo? E ele tinha saído do jiu-jitsu e tava com o cabelo todo sujo. E aí o rapaz foi cortar o cabelo dele e falou assim, ó, precisa lavar, porque tá sujo, né? E pra fazer o corte, pra ficar melhor, tem que lavar, porque ele tá todo melado, né? Ele tinha acabado de sair do jiu-jitsu e tava daquele jeito, né? E aí, quando o rapaz pediu, né, pra ir lá lavar o cabelo dele, ele falou assim, não, papai, não vou lavar o cabelo não, não quero lavar não. E aí foi, e eu falei, não tem conversa, vai sentar ali e vai lavar o seu cabelo. E ponto final, não tem conversa. Não existe a possibilidade do querer, né? Nesse momento, quem manda em você é seu pai, até que você cresça e vire homem, né, e fique independente e você siga a sua vida. Só que aí, nesse momento, ele não queria. E aí, por um comando do pai dele, ele foi lá, deitou e começou a lavar. Só que quando ele lavou o cabelo, a menina começou a jogar água quente na cabeça dele, lavar e fazer a massagem, olha a cara dele. E o que não queria, passou a querer. Olha a cara de relaxado. Então, ou seja, nesse exato momento aí, ó, foi quando ele percebeu que aquela aguinha quente, lavar o cabelo, era muito bom. Só que antes dele saber que isso existia, o que ele falou? Não, não quero. Então aí que está o primeiro ponto importante que nós médicos precisamos entender. Será que o meu futuro ou potencial paciente está dizendo não para mim porque ele realmente não quer ou porque ele desconhece o meu serviço? Porque ele desconhece o impacto do que eu posso fazer na transformação da saúde dele ou da beleza estética dele? Então esse é um ponto importante. Essa reflexão, esse foi um motivo por eu ter escolhido esse tema hoje, né? Por quê? Porque meu filho não queria naquele momento lavar o cabelo, que era uma necessidade para uma próxima etapa, que era o corte, em vigência, né, de estar sujo por conta que tinha vindo do jiu-jitsu. Só que no momento que ele teve acesso a isso, ele amou fazer. Ele, papai, gostei. A aguinha quente, a menina ali fazendo massagem, ele ficou ali de boa, chega os olhos, relaxava. Então aqui trago a primeira reflexão para a gente entender esse ponto, né? Por que os pacientes não dizem sim? Por que minha agenda ainda não é uma agenda cheia de pacientes? Por que os pacientes vão para a consulta, mas não fecham o tratamento comigo? Então a primeira reflexão que eu quero puxar para a live de hoje é exatamente isso. Talvez ele não ainda conheça o que você pode oferecer para ele. Talvez nem você conheça. E aí que entra o ponto. É isso que a gente fala muito, né? Para quem me assiste, para quem faz treinamento comigo. Primeira coisa para o teu paciente dizer um sim para você é você se perguntar, eu diria sim para mim? Hoje o que eu entrego é potencialmente possível desse paciente dizer sim? Rafael, mas o que eu tenho que enxergar como médico para isso? A primeira coisa é essa, você experimentaria passar por uma consulta com você? E quando eu falo da consulta, e isso é importante, porque às vezes o médico ele não entende isso, não é a tua habilidade técnica. Ter o conhecimento técnico para resolver aquele problema de saúde é um ponto importante e um ponto fundamental. Mas não é mais o suficiente para o paciente dizer sim para você. Porque assim como você, existem outros médicos da tua especialidade que também têm nota alta, que também têm uma bagagem técnica.
A questão é, dentro dessa jornada de atendimento, você diria sim para você? Estou te falando que meu pai passou por um profissional de excelente gabarito, uma pessoa que foi recomendada por mim, inclusive, né? Só que meu pai ficou 4 horas para ser atendido. No dia da consulta, meu pai esperou 4 horas. E aqui eu estou falando de uma consulta de R$600. Essa pessoa não atende particular. A consulta dela só é paga no Pix, ó, ou é Pix ou é dinheiro, não existe a possibilidade de cartão. E pagou R$600 pela consulta, não atende convênio. E o meu pai ficou 4 horas para ser atendido. A pergunta é, será que essa mesma profissional passaria por uma consulta com ela, tendo que esperar, principalmente a gente que é médico, né? Imagina você médico ir para um outro colega médico e passar 4 horas esperando. Você diria sim para esse atendimento? Essa é a reflexão. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é, será que eu diria sim hoje para um atendimento meu? Será que o que eu ofereço para o meu paciente hoje, eu toparia pagar por isso? E aqui mais uma vez, né, antes que você fale assim, não, mas eu sou bom tecnicamente. Tem médico aí que não é bom tecnicamente igual a mim e está com a agenda cheia. É exatamente por conta disso. Porque esses médicos estão fazendo coisas que você não está fazendo. E mesmo que você seja melhor do que ele tecnicamente, ele está entregando o que o paciente diria sim na hora de tomar uma decisão de procurar um médico. Então esse é o primeiro ponto, né? O paciente, ele só vai tomar uma decisão de te escolher se ele primeiro souber o que você faz. Só que aqui eu estou indo muito mais fundo ainda. Será que você, como médico, sabe o que você faz hoje? Quanto você se dedica hoje para oferecer a esse paciente algo que seja bom para ele? Vou me colocar como paciente. Eu hoje, dentro da realidade de vida que eu tenho, eu não tenho como ficar 4 horas esperando para ser atendido. Eu não tenho como. Então, ou seja, hoje quando eu procuro um médico, além do quesito técnico, né? Claro que eu não vou para qualquer médico. O segundo ponto é, esse médico atende com hora marcada? Eu não tenho como ficar 4 horas esperando. Não tenho como. E eu estou disposto a pagar. Eu pago o que for pago. Por quê? Porque entre eu pagar R$1.000 numa consulta de um médico hoje, que me atende com hora marcada, e eu ficar ali a tarde inteira para passar por um médico do convênio, do meu convênio, ou esse médico que me cobre R$400, R$500 para ficar 4 horas esperando, eu não vou. Eu sinto muito te dizer, mas eu não vou. E vou te dar um exemplo que eu vivi, tá certo? Certa vez, eu precisei ir em um médico, eu vou dizer especialidade para não expor, né, enfim. E a pessoa, eu liguei, aí falou assim, qual é o seu convênio? Eu falei, meu convênio é CACI. Ela falou assim, não tem vaga para o CACI. Eu falei, e se for particular, consegue? Ela, consegue. Ó a merda. Aí eu, beleza, eu vou pagar particular. Quanto é a consulta? R$500. Tranquilo. Fui. Ó, você vai chegar aqui, a consulta, eu vou te encaixar meio-dia, certo? Que é o último horário meio-dia. E eu preciso que você chegue aqui às 11h40, 20 minutos antes para fazer tudo, para que meio-dia seja atendido. Perfeito. Cheguei lá às 11h30. Quando deu 1h25 da tarde, eu ainda estava esperando por essa consulta, ainda faltava 2 pacientes. O que é que eu fiz? Falei, por favor, estorna e eu tô indo embora. E de que adianta? Esse profissional está no congresso, esse profissional é professor de faculdade pública, só que infelizmente não adianta ser bom tecnicamente se para pacientes que estão dispostos a pagar particular para ele, ele não tem um tipo de atendimento que seja coerente com o que está cobrando. Então aqui a gente está falando de um ponto que às vezes você tem até o sim, mas você consegue desvender esse sim para o paciente porque você não está investindo no que realmente importa. Ah, Rafael, mas o técnico... Não, o técnico é obrigação. Se você não está bom tecnicamente, eu acho que nem desce para conversar, porque não dá. E aí o que eu faço? Vai buscar atrás do técnico e também vai investir no que importa. Então o que eu preciso entender hoje, o que é que o paciente busca? O que é que as pessoas buscam? É a primeira pergunta. O que é que você busca hoje quando vai procurar um médico? Você está buscando o que quando procura um médico? Essa é a pergunta. Hoje você toparia ficar 4 horas esperando para ser atendido? Você toparia ir para um lugar que você fala assim, ó, como alguns médicos fazem, você, ó, é por hora marcada, quando chega lá é ordem de chegada. E nem a ordem de chegada dá certo, porque é uma bagunça o atendimento. Então a gente precisa, como médico, entender que somos uma empresa, ó, somos uma empresa. E como empresa, a gente precisa ser um bom gestor dessa empresa. Por quê? Porque estamos partindo, né, para uma caminhada aí que não tão longe, os convênios vão começar a glosar
vão começar a empacotar, como fizeram com a oftalmologia. Não sei se vocês sabem. A oftalmologia, Bradesco e Sul América fez um empacotamento. Hoje eles pagam R$300 e eu acho que o Sul América R$200, independente do que o médico pedir de exame. E aí? E aí? Rafael, mas na minha cidade o que domina é a Unimed. Na minha cidade o que domina aqui é o Apivida. Na minha cidade o que domina aqui é a União Médica. Como é que eu, médico, vou conseguir trazer um atendimento de qualidade para um convênio que está me pagando R$30? Né? Essa é a pergunta que muitos médicos me fazem. Tem um aluno meu do otorrino que ele falou assim, velho, na otorrino não dá. Não tem como viver particular do otorrino. E aí eu vou te trazer um dado. Esse é um dado que ainda não está atualizado, que eu acredito que deve estar muito mais impactado hoje. 85% da população hoje, 85% da população brasileira não tem convênio. Não tem convênio. E você está dizendo que na sua área, na sua região, não tem como não atender a Unimed. E eu não tenho nada contra os pacientes da Unimed. O que eu tenho é o que a Unimed paga para o médico. E te digo, eu tenho muito paciente da Unimed. Mas não que eu atendo a Unimed, porque eu tenho pacientes da Unimed que percebem valor no meu trabalho e estão dispostos a pagar particular, mesmo sendo Unimed para mim. Por quê? Porque eu me posicionei. Eu me posicionei. E eu identifiquei o que o paciente busca, me colocando como paciente. Então, o que hoje eu, como médico, preciso entender de cara é entender o que é que eu estou entregando. E, mais uma vez, o técnico é tua obrigação. A gente não discute mais sobre isso. E se você não está bom tecnicamente, você também vai ter que buscar a habilidade técnica. Mas você precisa se ver como empresa independente se você tem uma clínica ou não. Porque a partir do momento que você recebe para uma pessoa jurídica, você é uma empresa. E uma empresa ela precisa ser gerida. Gerida nos processos, gerida na entrega, gerida na forma como vai ser abordado aquela pessoa que está em busca de um serviço. Está em busca de um serviço. Você vende serviço, né? Se eu vendo uma consulta, eu estou vendendo um serviço de consulta. Se eu vendo tratamento, eu estou vendendo um serviço de tratamento. Rafael, mas venda e pode... Me diga uma coisa, como é que você vai ser médico se o paciente não pagar por uma consulta ou por um procedimento para você? Ponto final, ponto final. Então a primeira coisa é isso. Hoje, a primeira pergunta que eu quero que você bote para você. Hoje, eu toparia ficar a tarde inteira para ser atendido por mim? Porra, não toparia não, velho. A minha vida não dá. Eu não tenho como perder tempo e ficar a tarde inteira. Então, ou seja, o que você precisa fazer para resolver isso? Rafael, não dá porque eu tenho no convênio. Será mesmo? Será mesmo? Será que não existe uma forma de você organizar essa agenda? Rafael, mas não dá. Os pacientes de convênio faltam muito. Lá na clínica, eu vi de uma pessoa que dá treinamento falando que é previsível os pacientes faltar 30%. Talvez porque não tenha método. Talvez não tenha método. E eu passei por isso. E foi aí que a gente criou o Double Check. Foi aí que eu criei as estratégias de treinar a secretária para abordar melhor para esse paciente não faltar. Foi aí que eu entendi que quanto melhor relacionamento esse paciente tem na internet, mais ele me deseja. Se ele me deseja muito, ele falta menos. Isso se chama gestão. Só que você nunca se dedicou a isso. Aliás, você nem sabia disso. E aí você entende que o primeiro ponto para o sim você daria sim? Eu tenho certeza que essa profissional, que meu pai esperou 4 horas, ela não ficaria 4 horas esperando para ser atendida por um médico. Perfeito? Ah, Rafael, mas na minha cidade todo mundo é assim. Então, ou seja, o primeiro ponto está muito mais fácil para você. Se você fizer diferente, você se destaca muito mais rápido. E foi assim que eu fiz. Em 2021, abri minha clínica e a gente estruturou o nosso atendimento para que o paciente fosse realmente atendido com hora marcada. Perfeito? Então, a primeira coisa é olhar para dentro de mim e entender. Hoje, o modelo de atendimento que eu aplico é um modelo de atendimento que seja atrativo para as pessoas dizerem sim? Esse é o primeiro ponto. Então você precisa primeiro olhar para dentro e entender como é essa dinâmica. Rafael, mas hoje, velho, eu nem tenho uma agenda cheia. Como é que eu vou me importar com isso? E aí que eu falo para alguns alunos que estão começando que ainda não têm agenda cheia. Quanto mais cedo você organiza a tua agenda, quanto mais cedo você organiza a tua dinâmica e fluxo de atendimento, mais preparado você vai se tornar para quando esse momento de agenda cheia chegar. Perfeito? Rafael, ótimo, então eu entendi. Então hoje o que é que você me orienta? Primeira coisa da orientação.
Analise o teu modelo de atendimento. Tá faltando muito paciente? As pessoas estão ligando e não está faltando? Eu vou te dar 2 ferramentas. Primeiro, potencializa o relacionamento. Como é que eu faço isso, Rafael? Comece a produzir conteúdo e mandar para esses pacientes no WhatsApp. Comece a colocar os teus conteúdos que você está produzindo lá no Instagram, no status do WhatsApp. As pessoas, quanto mais afinidade elas tiverem com você, mais se relacionarem com você, mais essas pessoas vão ter mais compromisso com você. Você tem mais compromisso com as pessoas que são próximas ou as pessoas que são distantes? Isso é humano. Isso é humano. Quanto mais próximo eu sou de alguém, mais compromisso eu tenho com esse alguém. Ponto. Então, se você quer mais atenção das pessoas, elas precisam ter mais a tua atenção. Tempo de tela. Tempo de tela. E foi assim que eu fiz. Quando eu estava lá em 2021, né, que eu operava ainda pelo convênio, eu operava pelo Petróleo, eu prioritariamente operava mais Bradesco, porque o Bradesco tinha uma tabela melhor, né? Então, o que eu fazia? Eu me relacionava bem com esses pacientes. Triei, né, estratégias de marketing, onde é que tem mais paciente ali do Bradesco, e fazia muito conteúdo com tráfego direcionado para aquela região. E foi assim que minha agenda ficou estável. Os pacientes que tinham de consulta faltavam pouco, mesmo sendo convênio. Por quê? Porque quando a gente tem pouco relacionamento com alguém, a gente despreza mais fácil. A gente se esquece mais. Agora, se o paciente está marcado com você daqui a 30 dias, todo dia ele está te vendo ali na internet, todo dia ele está lembrando de você na internet, você acha que a chance dele faltar é maior ou menor? Então está aqui uma ferramenta para faltar menos pacientes. Segunda ferramenta, double check. Em vez de fazer confirmação do paciente no dia do atendimento, você vai fazer uma semana antes e na véspera no período da manhã. Por que uma semana antes? Porque você vai fazer ele lembrar mais uma vez que tem a consulta. E por que na véspera de manhã? Porque se esse paciente desistir, você ainda tem a manhã inteira para remanejar algum paciente para essa agenda e não ficar buraco. Ferramenta. Isso é estratégia. Isso é estratégia. Então, ou seja, não é mágica. O sucesso não é mágico. O sucesso é estratégia. Estratégia com métodos para aplicar para as coisas acontecerem, igual uma orquestra. Mas assim como a orquestra, né, que consegue ter aquela harmonia, eles treinam bastante. Então você precisa treinar. Então está faltando você fazer isso, né? Então esse é o primeiro ponto. Como é que eu faço o paciente dizer sim? Primeira coisa, entendendo. Eu daria sim para o meu atendimento? E mais uma vez, não é só a tua técnica. A tua técnica é a obrigação. Ah, Rafael, eu opero bem. Pode, perfeito, parabéns para você. Mas isso não vai levar paciente para o teu consultório mais. Esqueça. Isso não é o suficiente mais. Perfeito? Pronto. Então a primeira aresta é entender se eu mesmo diria sim para mim. Eu daria sim para mim? Pronto, cheque. Vamos para a segunda agora. Como é que eu faço para as pessoas procurarem mais a minha consulta? E por consequência dizer mais sim para quando elas ligarem lá para a clínica. Aí você entra no segundo ponto que eu falei. Relacionamento. Faça as pessoas se relacionarem mais com você. Tempo de tela. Ponto. Não existe ferramenta melhor para relacionamento hoje que seja exponencial do que a internet. Por que eu estou te falando isso? Vou te dar um exemplo. Eu sou médico, atendo em Feira de Santana e minha agenda hoje, Feira de Santana corresponde a 20% da minha agenda. 20% da minha agenda. Se eu dependesse unicamente de Feira de Santana, eu não teria uma agenda cheia de pacientes particulares todos os dias da semana. Ponto. Ou seja, para eu ter mais sims, eu preciso de mais gente me descobrindo e se relacionando. Todos os dias eu tenho um paciente muito distante. Ou seja, para que eu tenha agenda cheia, eu preciso ter muita gente me vendo. Porque toda semana tem alguém dizendo sim, às vezes um conteúdo que eu falei, às vezes se conectando com alguma coisa da minha identidade, né? Para quem é meu aluno sabe, as estratégias que a gente cria para relacionamento na internet não é só conteúdo médico. Né? Para quem me assiste aqui nas lives, para quem é meu aluno nos diversos canais, que eu falo dos 5 Is do marketing. Né? Escolha 5 características da tua personalidade e explore elas na internet, para que as pessoas se conectem com você com a tua verdade, com a tua identidade. E esses pontos de contato, né, que despertam o interesse é exatamente quando eu tenho afinidade por aquilo. Então, se eu gosto de malhar e eu vejo o Dr. Rafael malhando, eu me conecto com ele através do treino. Se eu gosto de reunir minha família no final de semana e o Dr. Rafael também reúne, eu me conecto com o Dr. Rafael porque eu também sou família.
E isso fortalece o compromisso que a pessoa tem, né, com você. Por quê? Porque ela vê em você muita coisa do que ela é. E os 5 Is do marketing é muito massa, por quê? Porque você não precisa mentir, você está sendo você. E você está mostrando para pessoas quem você é, como você pensa, quais são os seus comportamentos, quais são os seus princípios e valores. E esses princípios e valores e comportamentos vão fazendo as pessoas se conectarem com você. Por quê? Porque você tem pontos em comunhão com essa pessoa. Perfeito? Então esse é o segundo ponto. Então, ou seja, eu preciso produzir conteúdo com estratégia. Mais uma vez, ó, com estratégia. Não é ir para a internet de qualquer jeito. Não é para a internet fazer de qualquer jeito, achando que apenas estar na internet é o suficiente para você. Porque não é. Porque todo mundo está na internet. E o que vai fazer a pessoa se conectar com você? Porque você está falando bonito? Porque você está mostrando que você comprou aquele aparelho agora novo? Porque você está ali todo dia mostrando conteúdo técnico? Não vai, esqueça, não vai. Dentro disso aqui, ó, tem que ter o tempero, o sal. Você tem que saber botar. E outra, você tem que saber botar o sal na quantidade certa. Porque se você botar pouco sal, a comida fica sem gosto. Se você botar muito sal, a comida perde o sabor. Então, ou seja, eu tenho que saber o tempero que eu devo colocar no meu conteúdo. E um dos temperos é isso aqui, ó, 5 Is do marketing. 5 Is do marketing. Para que tenha, ó, o sabor. E nesse caso eu estou fazendo analogia para que tenha algo que a pessoa olhe e fale assim, eu gosto disso. Eu gosto de ver pessoas assim. Porque essas pessoas parecem muito comigo. Deixa eu saber o que mais ele tem. Aí lá ela vai e encontra no intervalo desse conteúdo técnico. Então, ou seja, as pessoas vão se interessar por você através do que você é e não sobre o que você faz como médico. Então esse é o segundo ponto, né, que vai te ajudar a pessoa a dizer sim. Porque o sim que os pacientes me dão não é na hora que ele chega e senta na minha frente, não. É na hora que ele tomou uma decisão, quando ele viu um vídeo que ele se conectou, ou quando ele viu um conteúdo de varizes e ele fala assim, porra, esse médico eu quero. E aí ele toma a decisão de continuar ali se relacionando, até o dia que ele liga lá para a clínica. Então, ou seja, quanto mais forte o relacionamento, maior a conversão do sim. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu tenho dados de tudo. Tudo na minha clínica tem dados. Tudo tem dados. E a gente tem os dados de um perfil que é, quanto mais tempo o paciente me segue, quanto mais tempo ele se relaciona comigo na internet, maior a chance dele fechar um tratamento comigo. Quanto menos tempo ele tem entre ele ter me visto e ele ter marcado a consulta, menor é a conversão. Então, ou seja, quanto maior o tempo de relacionamento, mais sims eu recebo dos pacientes. Então eu tenho que ter esse dado na minha cabeça. E às vezes você não tem esse dado. Você está fazendo conteúdo, as coisas não estão acontecendo. Aí você fala o quê? Eu vou desistir. Estou cansado. Porque eu faço, os pacientes não chegam. Eu faço conteúdo, mas os pacientes não ligam. Para quem é meu aluno, né? Eu sempre falo isso. A internet, eu até falei isso na última aula do VX0. Conteúdo de internet é igual um investimento que você faz. Você faz ali um CDI 2031. Você botou um dinheiro, você vai deixar lá os juros correndo para você aportar esse dinheiro lá em 2031. A internet é a mesma coisa. O conteúdo que você está fazendo, ele não vai surtir efeito e resultado de imediato. Mas quando você tem a consciência e a clareza que leva tempo para as pessoas tomarem a decisão, você vai entender duas coisas. Que o que vai te fazer encher e ter um retorno, um ROI alto daquele investimento é a intensidade que você produz conteúdo. Lógico, conteúdo com estratégia, né? Um conteúdo muito bem direcionado, com a intencionalidade que é fundamental para que essas pessoas se conectem com você. E o segundo, constância. Constância. Porque eu tenho pacientes que esperam 5 anos para chegar até mim. Tem pacientes que esperam 1 ano, 2 anos. Então, cada paciente tem um time. Só que se eu paro de produzir aquele conteúdo, ele esquece. E se ele esquecer, tchau. Já era. Então, a segunda coisa para dizer sim é isso aí. É eu entender que não tem como encher a agenda dependendo apenas dos pacientes da minha cidade. Por que eu estou te falando isso? Porque esses dias eu estava fazendo uma reunião com o vascular, né? E ele falou assim, velho, eu sou lá da região norte
E ele falou assim, porra, aqui não dá, velho, pra ver de particular. Por quê? Tem muito vascular. Aqui tá muito cheio. Eu falei, tem quantos vasculares aí? Ele, 10 vasculares. Eu falei, sério, velho? Aqui na minha cidade deve ter uns 50 vasculares. Sem contar os que vêm de Salvador. Deve beirar aí uns 80, 90 vasculares trabalhando ativamente aqui na cidade. E isso não impacta na minha agenda. A minha agenda é cheia de janeiro a janeiro. Sempre lotada. Ele, sério, velho? Eu falei, é. Então, olha os referenciais, né? Às vezes a gente tá achando que tá ruim, que tá ruim. Ele achava que tava ruim. Depois que eu falei isso pra ele, ele falou, porra, então aqui não tá tão ruim, não. Aí eu perguntei para ele assim, quantos vasculares se posicionam na tua cidade? Ele, nenhum. Eu falei, então pra você tá muito fácil. O que tá faltando pra você aí, na verdade, é métrica. O que tá faltando pra você é estratégia. Sem estratégia, tudo vai ser difícil. E talvez pra alguns de vocês aqui, já a mesma coisa. Velho, eu não sei o que eu faço. Os pacientes não dão valor, os pacientes não querem pagar. Não, os pacientes querem pagar. Lembra de Léo? Léo não queria lavar o cabelo dele. Ele bateu o pé, não vou lavar, não vou lavar, não vou lavar, não vou lavar. Só que aí, 2 aprendizados que eu quero que vocês levem, né, dessa história de Léo. Primeiro aprendizado, as pessoas, elas não... Ó a cara de Léo, ó o olho como é que fica. As pessoas, na maior parte das vezes, elas querem... Na maior parte não, 100% das vezes elas querem ser conduzidas. Elas querem ser conduzidas. Elas precisam de alguém para conduzir. E se você não se posicionar como um condutor dessas pessoas, elas não vão tomar decisão. Ponto final. Ponto final. Segunda coisa. As pessoas só desejam o que elas veem ou o que elas sentem. Depois que Léo sentiu, ele gostou. Ó a cara de felicidade. Ele estava retado. Ele não queria molhar esse cabelo dele. Só que ele tem um pai que é autoridade. Ele respeita a autoridade. E eu sei conduzir. E quando a gente conduz... E aqui agora é a virada. E aqui quando a gente conduz e sabe o que a gente está conduzindo, a gente tem a clareza do que o que a gente vai entregar é o que a pessoa precisa, é simples. Você transmite através de palavras e através de gestos essa segurança. E aqui, né, para vocês entenderem, como eu te falei, a minha clínica é 100% dados. Eu tenho dados de tudo na minha clínica. E todo paciente que faz check-in lá na clínica, a gente sempre pergunta: o que fez a senhora ou o senhor tomar a decisão de escolher o Dr. Rafael? Ele, 2 coisas: a confiança que eu sinto na forma como ele fala, ele transmite muita segurança na comunicação dele, e segundo, os resultados. Sempre vai cair nisso, gente. As pessoas querem ser conduzidas por alguém que passe segurança. Ponto. Segundo, as pessoas precisam ver para crer no que elas precisam, que é possível ser resolvido por você. Agora, se você está inseguro, você tem insegurança disso na comunicação, você não tem pujança na hora de falar, a pessoa já sente a insegurança. E quando ela sente a insegurança, esqueça, ela não compra. Ela não vai comprar. Segunda coisa, elas precisam ver para crer. Não adianta você falar que resolve se ela não está vendo você resolver. Se quando ela vai para o teu consultório, ela precisa ficar a tarde inteira esperando. E você acha que é só cobrar particular. Porque você fez uma puta residência, porque você é bom tecnicamente, isso não é mais o suficiente. Isso é uma obrigação sua. Se você não é bom tecnicamente, nem desce pro jogo, porque não dá para jogar. Mas só ser bom tecnicamente não é mais o suficiente para você ganhar o jogo. E é um jogo. Se eu tenho 80 vasculares na minha cidade, se eu não souber jogar, esqueça, eu vou perder. E eu vou ser mais um na fila do pão reclamando. Eu vou ser mais um na fila do pão reclamando. Só que eu sei jogar e eu jogo todos os dias. Eu desço para ganhar. Eu não desço para jogar. Eu desço para ganhar. Mas antes de querer ganhar, eu tenho que estar preparado para jogar. Só que você tem na tua cabeça que é só a técnica. Aí você quer cobrar ali R$500 da consulta, o paciente chega lá, fica a tarde inteira te esperando para ser atendido. Você acha realmente que ele vai continuar lá? Você acha que realmente ele está satisfeito? Você acha que ele vai entrar tranquilo dentro do teu consultório? Não, ele vai entrar retado, chateado. Ou vai fazer que nem eu fiz na época. Pedir para estornar o dinheiro e fui embora. Excelente tecnicamente o profissional, um cara professor de faculdade, mas eu não vou ficar ali 4 horas esperando. Sinto muito, não vou ficar esperando 4 horas. E olha que a pessoa atende pelo convênio,
E eu paguei particular, R$ 500 a consulta. Só que de que adianta eu ser bom tecnicamente, eu estar nos congressos ensinando, eu estou sendo professor de faculdade, mas quando o meu cliente ou o meu paciente vai para o meu consultório, ele fica ali 4 horas esperando para ser atendido. E você acha que ele tem que aceitar isso? Não, não vai aceitar. Sabe por quê? Porque hoje não só tem mais você. Tem vários, tem vários profissionais no mercado. Até certo dia que talvez na tua especialidade que não tenha, surja um cara igual o Rafael, que atende com hora marcada, que bota, só falta botar o paciente no colo, que entrega resultado, que mostra que faz. Todos os dias eu mostro. E aí você perde, e perde rápido. Porque a internet ela é um canal que dissemina essa informação com uma velocidade que às vezes nem você consegue acompanhar. Então se eu não tiver essa clareza, não adianta. Então terceira coisa você vai anotar aí. Primeira coisa dessa terceira ferramenta do SIM. Primeira coisa, eu tenho que entender que confiança vende. Confiança vende. Rafael, para com esse papo de vendedor. Médico não pode falar de vendas. Meu amigo e minha amiga. Se as pessoas não pagarem pela tua consulta e pelo tratamento, você não é médico. Bota isso na tua cabeça. Tira esse bloqueio dentro da tua cabeça. Se as pessoas não pagarem por uma consulta e um tratamento, você não exerce a medicina. Se você não tiver um plantão que te pague, como é que você é médico? Se você não tiver um convênio para te pagar, como é que você é médico? Se você não tiver um paciente para te pagar, como é que você é médico? Ah, Rafael, mas eu sou filantropia. E como é que você sobrevive? Isso tira da tua cabeça. Você precisa vender um serviço. Ponto. Tira esse bloqueio. Você não está sendo vendedor, você não está sendo picareta, não. Você está exercendo a tua função, ponto final. E se eu não tiver confiança sobre o que eu faço e transmitir isso para as pessoas, elas não vão comprar, ponto. Não adianta você espernear. E eu estou te falando, eu não estou te falando da boca para fora. Dados. A minha clínica ela é catalogada em cima de dados. Tudo que eu te falar aqui eu tenho dados. Por quê? Porque não adianta falar. Eu tenho que ter os dados para te mostrar. Existe uma frase bíblica que fala assim, ó. Em Deus a gente confia. Nos homens me tragam os dados. Em Deus a gente confia. Nos homens me tragam os dados. Então se alguém tá te falando coisa sem dados, não desconfie. Sem dados não dá. Ah, eu acho. Não dá para achar. Esse jogo, o jogo de campeão, não é através do que acha. É através de dados. Perfeito? E todo paciente que passa na consulta, quando ele vai fazer o check-in na minha recepção, a minha assistente fala: o que fez você tomar a decisão de marcar uma consulta com o Dr. Rafael? As duas palavras que são unanimidade. Eu sinto confiança na forma como ele transmite a comunicação dele na internet. E os resultados dele me fizeram estar aqui. Então lembra, confiança e as pessoas precisam ver para crer. Não adianta você botar os diplomas. Os diplomas não querem dizer mais nada. O diploma é você saber que você resolve. O que faz o paciente dizer sim é o que ele está vendo. Ele está vendo o quê? Você acha que ele está vendo o teu diploma da USP? Não, ele está vendo quando ele vai para o teu consultório. Ele fica lá 4 horas esperando. Quando ele vai para o teu consultório, tu faz aquela consulta pangaré, que nem olha para a cara do paciente. Quando você faz uma consulta que o paciente recebe uma receita e você não dá uma programação de como vai ser feita o acompanhamento daquilo, é muita coisa. Entenda, você é uma empresa. Empresa precisa ter gestão. E para uma empresa prosperar, para essa empresa crescer, para essa empresa continuar existindo, ela precisa ter clientes. Então eu preciso entender o que o cliente está buscando. O que o cliente está buscando? Estou te dando aqui mais um dado. Transmita confiança e resultado. Rafael, você fala isso porque você fala bem, velho. É, eu falo bem? Você acha que eu sempre falei bem? Não falei bem, não. Eu não falava bem desse jeito. E como é que faz para ter confiança? Como é que eu faço para fazer confiança? Vou te dar alguns dados. Primeira coisa, vai fazer conteúdo na internet. Ah, mas eu não quero ser blogueiro, não. Eu tô te falando de ser blogueiro. Vai fazer conteúdo. Faz a primeira live. Faz a primeira live. Aí quando você vê uma pessoa te assistindo aqui, eu quero ver você se manter firme ali e continuar fazendo. Ali você está criando confiança de você. Eu falo isso para meus alunos. Live não é só para fazer conteúdo para o paciente. Live é para trabalhar a tua emoção. A tua emoção de lidar com a frustração e entender que tá ali fazendo a live, tem 2 pessoas assistindo e você se manter firme entregando conteúdo. Ali, meu amigo, não tem
melhor forma de você desenvolver confiança. Não tem forma melhor de desenvolver confiança. Mas você não quer. Você não quer se expor. Eu, o doutor que fez faculdade em São Paulo, vou fazer uma live para ter 2 pessoas, não faço, mas não faço mesmo. Aí, né, porque você acha que é o melhor, não sabe fazer micro-humilhações para você entender que você vai precisar fazer independente dos resultados que estão acontecendo agora, mas você está pensando a longo prazo. Lembra do investimento lá no CDI 2031? É sobre isso. É sobre isso. Mônica botou aqui. Recentemente descobri um médico que não aceitava mais meu convênio. Fui procurar outro convênio, porque sei que pagar particular para ele, a experiência foi ser a mesma. As horas esperando e sem audiência. Sobre o conteúdo, lutei para encontrar um médico para operar minha hérnia. Nenhum se posicionando. Criar conteúdo e ajudar o paciente a encontrar você. A Mônica deu 2 pontos aqui, né, coerentes com o que eu falo. Tem um bocado de médico que eu conheço, bom, que atendia convênio até então, parar de atender convênio, mas continua na mesma bagunça do atendimento. Aí ele quer que o paciente pague 600, 500 na consulta dele e fica a tarde inteira esperando, porque ele, só pelo fato de ele ser bom, não esqueça. Você vai perder muito paciente pensando desse jeito. Ou você quer passar para a próxima fase, você precisa se adaptar à próxima fase. Atendimento particular não é igual a atendimento de convênio. Se tem alguém assistindo de convênio, eu não estou dizendo que a culpa é sua. Eu estou te falando que não tem como um convênio me pagar R$40 e uma consulta particular de 500 e eu fazer a mesma gestão. Não tem como. Um particular equivale a 10 pacientes de convênio. Infelizmente a vida é assim. A vida é assim. Então, essa é a questão. Só que como é que eu vou ofertar? Mas isso aí é... Não, filho, não. Não se explique. Faça o que tem que ser feito. Para quem é religioso, vai lá. Vá lá ler a parábola dos talentos. Para você entender que isso é bíblico. Isso é bíblico. Trate desigual os desiguais. Ponto final. Ponto final. Perfeito? Infelizmente a vida é assim. Certo? Então, ou seja, só que não tem como você querer passar para a próxima fase com o comportamento da fase anterior. E é aí que acontece. Aí você vai começar a se estressar. Porque você fala que os pacientes não veem valor em você. Que os pacientes de convênio não querem pagar particular. Paga! Eu estou te dizendo, eu tenho um bocado de paciente que eu atendo, que é a Apvida, que é a União Médica, que é Unimed. Me pagam particular, esses pacientes. Perfeito? Só que isso tem que ter mudança, né? Não dá para fazer de qualquer jeito. É só fazer por fazer. Gestão, empresa. Você é uma empresa. E empresa precisa ser tratado como empresa. Perfeito? E a segunda coisa é resultado. Você tem que ter resultado. Rafael, não tem um resultado, então vai ter que fazer o resultado acontecer. Então você vai ter que fazer o resultado acontecer. E como é que faz para ter resultado? Ter mais paciente. É simples. Não é fácil, é simples. Só que não adianta eu ter o resultado e não mostrar para as pessoas isso. Então as pessoas precisam ver para crer. Ninguém crê no que você fala. As pessoas creem no que elas veem. E elas precisam ver. Então você precisa fazer isso. Rafael, minha área não tem como mostrar antes e depois. Não precisa ser necessariamente antes e depois. Você pode pedir ao teu paciente para deixar um depoimento lá no Google. Isso é uma prova social. Você pode convidar um paciente para fazer uma live e ele falar da experiência dele, como é que foi. Próxima quarta-feira eu vou fazer isso. Quando vocês quiserem assistir para aprender, vai lá do Dr. Rafael Vasconcelos e assista. Então você tem que ter provas sociais que as pessoas precisam ver para crer. Qual é a transformação? Qual é a vivência prática de quem foi transformado por um atendimento seu? Vai lá, Clínica Tempo, e veja o comentário das pessoas sobre o nosso atendimento. E aí você pega algumas clínicas daqui da cidade e veja o depoimento das pessoas. Um absurdo, fiquei a tarde toda esperando. Fiz uma consulta, o médico me atendeu em 5 minutos. É que nem os pacientes estão indo do mutirão de varizes agora. O paciente me fala que vai para o mutirão de varizes, que ela diz que não consegue nem ver a cara do médico. É tão rápido o procedimento que ela nem a cara do médico ela consegue ver. Qual a impressão que você está causando disso? Será que é só pelo dinheiro? É sobre isso. Eu tento ser humano e atender bem em qualquer lugar que estou. Plano, clínica particular. Que vejo isso faz competir comigo mesmo. Na clínica particular, por ser mais caro, às vezes pacientes saem. Não entendi muito o que a gente falou. Mas vamos lá, não entendi a parte final. Mas eu concordo, tá certo? E eu vivi isso. E aqui eu vou dar até um adendo. Particular com hora marcada para ir para...
Ah, entendi. Então você está dizendo que... Não entendi muito aqui, não. Você está dizendo que os pacientes não querem ir para a tua clínica e preferem ir para a clínica popular. É isso, Ingrid? Só confirma aí para poder te orientar em relação a isso. Primeira coisa, tá certo? Mais uma vez aí entra o quesito. Se o paciente acha que é só o atendimento que é o suficiente, talvez isso tenha justificado ele querer ir para outra clínica. Vou te dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo. 2023, eu ainda atendia um dia, quinta-feira à tarde de convênio. Ponto. E tinha um dilema. A minha consulta na época lá na clínica era 850. Só que era uma consulta já com Doppler. E é uma consulta com hora marcada. Um atendimento no padrão que eu entrego. Só que eu atendi em uma outra clínica, né? Que eu ainda atendia particular e convênio misturado, né? E lá a minha consulta era 425 sem o Doppler. E no início eu passei exatamente o que você está passando. O paciente ligava para uma clínica, ligava para outra, via outra mais barata. É o mesmo médico, eu vou para lá. Então o que é que eu precisei fazer? Eu precisei ir para a internet para comunicar e educar para a pessoa ter a percepção da diferença. Então eu explicava os diferenciais da minha clínica, como é que funcionava, para a pessoa ter a clareza disso. E todas as vezes que a pessoa... Todas as vezes não. Quando as pessoas começaram a perceber os diferenciais, elas entenderam por que valia a pena ir para outro. Ponto. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que infelizmente na fase de transição que você está vivendo, de sair da clínica popular para ir para só a sua clínica particular, você vai ter que pagar o preço disso. Infelizmente, certo? Mas que você entenda que a internet ela tem um papel de educar esses pacientes. O que tem de diferencial da clínica particular que Ingrid atende e da clínica popular? Qual é o diferencial? Você primeiro tem que ter discernimento na tua cabeça de qual é o diferencial dessas duas áreas, desses dois locais. E entender quais são os diferenciais e explicar através da comunicação na internet, por exemplo, através de live, através de conteúdo, sobre isso. Então a live ela é um ponto importante. Por que a live é importante para isso? Porque na live as pessoas estão te assistindo. Você não tem um minuto para falar. Então na live você pode fazer lives falando os diferenciais da consulta da clínica particular sua. E aí você vai explicando. Quais são os diferenciais? Tem diferenciais? Na clínica particular é hora marcada? Na clínica particular existe uma forma diferente, a consulta já é com preventivo e ultrassom? Se isso existe, você vai ter que divulgar. E vai ter que falar, até culturalmente as pessoas entenderem a diferença. E você tem que ter uma estratégia para migrar disso para isso, como eu fiz. Em março de 2023 foi o momento que eu zerei atendimento convênio. Então eu atendia até março de 2023, um dia, quinta-feira à tarde, nessa clínica de convênio. De março de 2023 para cá é 100% particular. Então agora eu consigo, né, atender só desse jeito e ponto final. Então, Ingrid, aqui 2 pontos. Né? Primeiro ponto, enquanto a transição está acontecendo, você precisa ir para a internet para educar essas pessoas. Segundo, você tem que ter uma estratégia para intensificar essa transição. Qual? Internet. Qual? Criar um modelo de negócio, né, dentro dessa empresa particular. Qual modelo de negócio? Abrir o leque de possibilidades do que você pode fazer. É consulta, vou te dar um exemplo porque tu é aluno do VX0. Consulta, eu sei que você faz ultrassom, eu sei que você faz preventivo. Eu lembro que alguma vez no aula do VX0 você falou sobre fertilização. Tá falando disso na internet? Isso aqui está bem precificado? Porque você só consegue... Lembra a relação convênio que eu falei mais cedo? Se o convênio me paga R$40 na consulta e minha consulta particular é 500, eu tenho que ter métrica de transição. Vamos lá, se eu atendo 20 pacientes de convênio por dia, eu tenho 3 turnos no convênio. Vamos lá, 40 vezes 3.200 vezes 3.600. Para atender. Me perdi nos cálculos aí. Se eu atender 10 pacientes particulares, eu tenho R$5.000. Quantos pacientes de convênio eu preciso atender? Quando você vai fazendo esses cálculos, você vai conseguir entender como vai ser essa transição. Pô, já sei, se eu tiver 10 pacientes semanais particulares, eu consigo sair do convênio. Como é que eu faço para fazer isso? Eu preciso ter mais pessoas me conhecendo. Como é que eu faço para ter mais pessoas me conhecendo? Eu preciso estar apresentando mais e mais pessoas isso. Como? Internet. Como eu faço isso na internet? Diversificando conteúdos. É aluno do VX0. 5 Is do marketing, conteúdo de novela, fazer aquela sequência que eu falo sobre conteúdo dos stories, conteúdo do feed,
sobre live, sobre tráfego. A última aula de terça-feira eu falei sobre tráfego. Então, ou seja, existem estratégias que dentro do próprio VXR já tem. E você pode pegar essas estratégias para aplicar, para potencializar o número de pessoas que te conhecem, para construir conteúdo, para criar consciência das pessoas, né? Os 3 conteúdos que eu sempre falo, conteúdo para mostrar o problema, que tem gente que não sabe do problema. Conteúdo para mostrar que existe solução do problema e conteúdo para mostrar os teus diferenciais na solução do problema. Então esses são os 3 tipos de conteúdo que você vai ter que bater massivamente na internet. Porque aqui você vai encontrar os 3 públicos. O público que não sabia do problema e descobriu através de você. O público que até sabia do problema, não sabia que existe uma solução que seja a que ele busca. E terceiro, para que essa pessoa olhe em você que você é a melhor opção que ela tem para resolver esse problema. Só que isso tem que ser distribuído através de stories, de feed, de live, YouTube, TikTok. Só que isso vai te exigir esforço. Perfeito? Você acha que vale a pena colocar o valor do Doppler no valor da consulta? Não só acho, Andressa, como eu já faço isso desde 2021, tá bom? Hoje a minha consulta, eu criei um modelo de consulta chamado Atendimento 4.0, tá bom? A minha consulta, ela é contemplada em 4 tempos. 4 tempos. Tempo número 1, avaliação, né? Que é a anamnese e o exame físico. Tempo número 2, GPS vascular. Tempo número 3, Doppler vascular. Tempo número 4, dermatoscopia para avaliação da pele do paciente. Esses 4 tempos eles são distribuídos em torno de 45 minutos a 1 hora. O valor dessa consulta hoje custa R$ 1.250. Quais são as vantagens disso para o paciente? Tempo de resposta. O paciente não precisa ir e voltar para receber um diagnóstico e para receber uma proposta de resolução do problema de saúde dele. Como eu te falei, né? Se você está aqui no início da live, 80% dos pacientes são de fora hoje. Imagina um paciente como o de ontem que eu atendi, que vem de Euclides da Cunha. Teve outro paciente que veio de Bom Jesus da Lapa. Ela anda 18 horas de viagem para ir, 18 para voltar, 36 horas. Imagina ela vem para uma consulta comigo, faz uma consulta e ela volta para fazer o Doppler na outra semana e depois volta para a revisão. Ela vai gastar 100 horas da vida dela para receber um diagnóstico e ter uma proposta de como vai ser resolvido? Aí você fala assim, Rafael, mas não precisa ser assim. Ela pode ir lá fora pagar e voltar para fazer o Doppler. Só que aí tua agenda começa a embolar. Porque se o paciente vai lá fora e volta, ele não estava na agenda. Você encaixou ele. Quando você encaixa, o efeito cadeia de bagunça começa. É por isso que é tão difícil a hora particular. Tem que ter método, tem que ter estratégia. Isso tudo é milimetricamente pensado. Então, essa consulta ela foi pensada em vários quesitos. Aqui é o primeiro problema. Segunda solução, eu consigo otimizar. Na hora do exame físico, eu já faço os exames. Em vez de eu perder 2 tempos, que aí entra o meu quesito. Imagina, a paciente vem para consulta, eu faço, depois ela volta na outra semana, eu vou ter que fazer de novo o exame. Aí ela já vai ter dúvida, aí eu vou ter que deixar mais tempo para aquilo. E aí ou eu vou fazer já a proposta nesse dia, ou ela vai voltar depois. Isso vira uma bagunça. Porque a gente não tem, as 24 horas são as mesmas. Quanto mais eficiente eu sou do meu tempo, mais eu performo na minha entrega, mais eu rentabilizo. Então esse modelo de consulta, ele é bom em todos os âmbitos, inclusive para o médico, financeiramente. Por mais que aparentemente fique mais barato, não fica. Se você botar na ponta do lápis, eu reduzo o retorno, eu sou mais eficiente com o paciente, eu sou mais eficiente na minha consulta. E tem as ferramentas, né? Metodologia ODV, o modelo HIT de construir plano de tratamento. Tudo tem método, tá bom? É por isso que as coisas acontecem. Não tem mágica, tem método. Tá certo? Então muita gente acha que é de qualquer jeito. Não, não é de qualquer jeito. Cada coisinha aqui tem um método. Tô te dando exemplo aqui. Eu nem falei dos métodos de narrativa da internet. Não tem método de narrativa da internet. Tem método de como conduzir a consulta através da metodologia ODV. Como distribuir cada tempo desse para ser eficiente no tempo. Porque não acho que 1 hora dá. Se você não for eficiente nessa dinâmica aqui, em 1 hora você não consegue cumprir. Só que tem método para isso. Perfeito? Ingrid, você tem um modelo de consulta, toda mulher sonha. Bate isso na internet, não conheço nenhuma na minha cidade que faz exame no mesmo dia da consulta, é meu sonho. Mônica Quintabunda, é muito comum consulta de ultrassom em muitos ginecologistas e obstetras. O orçamento sempre na primeira consulta, certo? Sempre sai com orçamento, tá bom? Todo paciente já sai com orçamento da sala. Rafael, isso na vascular, isso em todas as áreas. Todos os meus alunos sabem disso. Osvaldo, que é da otorrino. Lisandra, que é da dermatologia. Todo paciente já sai com o plano, certo? Quem entrega o plano é o próprio médico. Ah, Rafael, mas eu não sei vender. Pronto, imagina a tua secretária, será que ela sabe? Se tu que tem um conhecimento não sabe, imagina a pessoa que está lá fora.
Ah, não sei. Tem método para isso. Dentro do VXR é o primeiro portal que você vai ter acesso a como precificar. Perfeito? Aí vem o norte, vem o conselheiro, tem várias coisas na frente. Mas a porta de entrada, lá dentro. Dentro do VXR, a gente tem um módulo de vendas. Tem uma aula que é fantástica. Todo ano eu atualizo ela. Que são fundamentos da precificação, onde eu ensino no detalhe como é que você aprende a precificar seu serviço. Perfeito? É que alguns já têm o exame de fora, daí pedem só o valor da consulta. Perfeito. Andressa, isso acontece com você, acontece comigo, acontece com todo vascular que faz isso. Tá bom? Primeira coisa, lembra? A pujança. Se você não transmite confiança, a pessoa ela vai mandar. Assim como meu filho que não queria lavar o cabelo, e eu falei assim, não tem o que fazer, vai lavar o cabelo. É a mesma coisa do paciente. No início tinha muito isso. O paciente ligava, mas eu sou Unimed, eu vou pagar a consulta particular, mas eu não quero pagar o Doppler, eu não vou pagar o Doppler, eu quero só a consulta seca. Eu falei, não, mas a consulta seca é isso. A minha consulta é 1.250. Não é pelo Doppler. Eu vou fazer o Doppler, não estou te cobrando pelo Doppler. Se você quiser só a consulta, você vai vir. Mas dentro da minha consulta, eu faço o Doppler, porque não tem como eu fazer um tratamento pautado no exame de outra pessoa. Não estou dizendo que o médico não sabe fazer. É porque se você me escolhe para fazer, quem dita as regras do jogo sou eu. E aí é uma narrativa que tem que ser construída. A consulta é 1.250. Eu vou fazer o Doppler porque a minha avaliação, se o tratamento é meu, eu preciso avaliar tudo por mim. Você pode trazer seu exame, mas o valor da consulta é 1.250. Ah, mas não, você não está pagando pelo Doppler. A minha consulta é 1.250. Só que na minha consulta eu também avalio com o Doppler, porque eu julgo que isso é fundamental para dar um diagnóstico preciso para ter o resultado que você busca. Entende? Confiança. Rafael, mas eu fico insegura. Por isso você tem que fazer live. Por isso você tem que estar em ambientes que vão te obrigar a elevar esse nível. Certo? O ambiente. Você tem que respirar ambiente de pessoas que são pujantes. Porque essas pessoas vão elevar a tua autoconfiança. Só que isso vai doer um pouco. Porque fazer uma live com 3 pessoas dói. E o melhor é quando você entra desses 3, 2 é teu colega que está te assistindo só para olhar. Para ter o prazer de falar assim, rapaz, 2 pessoas aí. Aí tu olha ali, aí depois vai uma pessoa e te critica lá ainda. Aí quando você termina, aí vem às vezes um amigo teu, uma mãe, e fala assim, pra que fazer uma live com 3 pessoas? Tem amigo meu que vai ver isso. Ela fazia live, a irmã estava assistindo, aí mesmo assim, por que não faz de 15 em 15? Pra que fazer live com 3 pessoas? Só que se você está fazendo sozinho e você não entende uma das coisas que eu estou te mostrando aqui agora, que é ali você está testando com a confiança, está trabalhando com a autoconfiança, está trabalhando a capacidade de gerenciar a crise existencial de estar dando uma live para 3 pessoas, você desiste. Na primeira porrada você desiste. Mas se você está num ambiente que todo mundo está fazendo apesar disso, e se você entrar, você entende o que está por trás disso que eu estou te mostrando aqui, você vai continuar fazendo. Só que ali você está trabalhando com autoconfiança. Aí você começa a falar diferente. Porque você não fala mais pelos números. Você fala porque você sabe o que falar. Porque ali você está se trabalhando. Você não está levando apenas informação. Você está trabalhando a tua capacidade de gestão emocional, de autocontrole nas crises. De ser confiante, tão confiante, que você não depende de números para fazer. Você vai fazer o que tem que ser feito e acabou a conversa. Entende? Isso é ambiente. Isso é ter ambiente. Você tem que ter um líder para isso. É por isso que eu sou mentor. Porque eu ensino isso. Todos os meus alunos da mentoria, eles são obrigados a fazer live. Não tem nenhum que não faça. Todo mundo da mentoria, o Norte, pode assistir. Todos da mentoria o Norte são obrigados a fazer live. Não tem conversa. Porque a mentoria o Norte é um outro nível. Lá eu vou te exigir mais. E eu vou te monitorar. Ambiente. Ainda tem que pagar para o acesso. Mas olha o resultado aí. Não sei se o Oswaldo tá aí ainda. Olha ele aí, ó, Oswaldo. Pensa numa máquina de produção. É esse daí, ó. Só que o resultado bateu 136 mil esse mês. 100% particular. Um ano atrás, 16, 15, operava 1, 2 cirurgias. Esse mês, 19 cirurgias particulares. Com preço triplicado do valor. Confiança. É paciente o tempo todo mandando mensagem para ele. Só que pensa no cara que fez tudo. Oswaldo faz 3 lives. Eu fazia 2. Agora tô fazendo 3 lives por semana. 3. Porque ele entendeu o jogo. Quanto mais live ele faz, mais autoconfiante ele fica. Porque ali ele não está levando informação. Ele está levando a pujança de falar. Ele me falou assim, um paciente que veio de Minas Gerais, assistiu uma live dele, gostou, trouxe o filho de Minas Gerais através de uma live. Então assim, live é muito bom. Mas não é só bom pelo conteúdo, não. É bom porque você se trabalha.
Só que, infelizmente, às vezes você não tá no ambiente certo. Aí você tá ali, aí tua mãe, coitada, às vezes não sabe, fala assim, ô filha, pra que fazer uma live com 3 pessoas? Ou chega um colega teu no plantão, tá feio, pô, live pra 3 pessoas? Tu acha que realmente 3 pessoas serve pra fazer live? Aí você fala o quê? Vou parar, não vou fazer não, vou parar de fazer. Aí você tá num ambiente como esse, o cara fala assim, não, minha filha, tem que fazer. E tem que aprender a lidar com 3 mesmo, porque é ali que você tá trabalhando tua mente. Ali você tá trabalhando tua capacidade de fazer o que tem que ser feito, independente do resultado. Porque ali você está construindo a capacidade de constância, lembra? O paciente leva 5 anos para marcar consulta, outros levam 3, outros levam 4. Se você não está num ambiente que está te mostrando o que vem depois disso, você para. Por isso que todo mundo começa. O difícil não é começar. O difícil é continuar até dar certo. Só que esse cara aqui já deu. E ele está levando agora uns malucos que revêm junto comigo. A live me ajudou muito a me comunicar na consulta, ter mais segurança, pensamento mais rápido, confiança. Excelente, Oswaldo. E eu senti isso na última live que você participou. Ainda falei com a Mônica. A sua capacidade de síntese, de ser mais específico, tá muito melhor. Live. É live. Live. Tem vários alunos que entraram no Norte ano passado, que no início da live era doideira. Tem uma aluna minha que fez em 2 minutos a live, ela queria fazer em 2 minutos, ela queria terminar o mais rápido possível. Mas depois que ela rompeu, toda vez ela faz agora. Tá aqui dando risada. Entendeu? Só que ambiente é loucura. Ambiente é loucura. E você tem que estar ao lado dessas pessoas. Pessoas que vão extrair o melhor de você. Só que você fica bom, mas dói. No início dói. No início dói. Mas depois passa a dor. Só que quando a dor passa, as coisas começam a mudar. Perfeito? Ótimo, Rafael. Vamos para a quarta coisa para a gente encerrar a live de hoje. Qual é a quarta coisa, Rafael? Você tem que se preparar. Você tem que se preparar para o atendimento. Tem que se preparar para o atendimento. Não dá para fazer a consulta meia boca. Ah, Rafael, mas eu acho que minha consulta é boa. Será mesmo que é boa? Vou te dar aqui algumas coisinhas para ver se você faz. Você vai buscar o teu paciente na recepção? Você chama o teu paciente pelo nome quando ele chega lá? Quando você está conversando com ele, você olha mesmo ou você baixa a cabeça e fica com vergonha de falar com ele? Quando você vai falar de preço, você fala assim, não, vê com a secretária lá fora. Quando o paciente te aperta para um desconto, aí você fala assim, não, se fechar agora eu faço 10. Não, mas se eu trouxer minha prima, você dá 15, eu te garanto que eu trago minha prima. E tu fala, então, eu faço. Não vai. Script. Você tem que ter um script. Script do início ao fim da consulta. Porque quando um paciente chega para mim, engraçado, tem uns pacientes que começam a dizer assim, ó, doutor, aí dá para dar mais desconto. Se der 10, eu fecho hoje. Eu falo, meu amigo, 2 coisas eu quero que você leve disso aqui agora. Primeira coisa, você está aqui porque você confia em mim. E realmente, você vai manter essa confiança se você descobrir depois que eu te dei 10% e dei 20% para outra pessoa. Então é por isso que você está aqui. Porque você está alguém que você vai confiar. E por tanto confiar, eu só tenho uma palavra, é 5% do desconto que eu dou, tá bom? Pode vir o Papa João Paulo das Catapumbas sentar aqui na minha frente, ele vai receber 5%. Então o papo é reto, como eu falo meu filho. O papo é reto, o papo não faz curva. Então, ou seja, a pessoa sente a pujança em você. Eu vou te dar um exemplo prático. Tem uma paciente minha, na minha clínica, só começa tratamento se pagar antes do dia do tratamento. A pessoa fechou, decidiu, Mônica vai entrar em contato. Ela tem até 72 horas da indicação para ela fazer a negócio. Ponto. Não pagou, não levou. Uma paciente uma vez, um tratamento de 15 mil reais. Acho que foi isso em 2022, eu acho. Ela sentou na minha frente. Ela notou o seguinte, eu só tenho 10 mil. Se o senhor fechar comigo, eu dou 10 e os 5 eu dou no final do tratamento. Eu falei, infelizmente não dá. Ela, então eu vou para outra. Eu falei, eu vou te dar o nome de 3 médicos daquela cidade, a senhora pode ir tranquilamente. Ela é séria, se vai perder, eu falei, vou. Porque eu só tenho uma palavra. Se eu disse para a senhora que eu vou te entregar o resultado, se eu disse para a senhora que eu vou honrar com o resultado, a senhora também tem que acreditar, confiar e aceitar as normas do meu serviço. E o meu serviço é assim, ó, ou paga antes ou não paga. Se não pagar, não tem. Ela, então eu vou fazer conta. Eu falei, tá aqui os nomes, ó. O que aconteceu? De tarde ela foi lá e pagou tudo. Só que se você, né, gagueja, começa a tremer e parar, já era, perdeu. Aí ela vai pro outro mesmo. Eu canso de receber paciente falando assim, doutor, eu fui 2 médicos, eu não sei de segurança. Com o senhor, só a forma como o senhor fala na live, sabe, transmite a segurança. Eu me sinto confiante com o senhor. Treino. Tem que ter script, tem que ter jogo. Entenda, você é uma empresa. Uma empresa precisa de gestão. E gestão se dá através de quê? Ferramentas. Tem que ter ferramentas.
ferramenta para atender, ferramenta para vender, ferramenta para fazer conteúdo, ferramenta para desenvolver o conteúdo, ferramenta para ter intencionalidade. Entende? Boa essa de dar 72 horas. Andressa, é o seguinte, como é que funciona hoje? Né? Paciente consulta comigo, é antecipada, não tem conversa. Ligou para a clínica, tem um horário disponível. Ó, a senhora tem 24 horas para pagar, se não pagar, já era. Acabou. Vai ter briga, o paciente vai dizer que não pode, vai querer processar, não tem. Não esqueça isso. Não tem lei que te proíba. Você, ó, aí agora você começa a entender o jogo. Você é um prestador de serviço. O serviço é seu, as leis são suas. Viu? O serviço é seu, as leis são suas. A lei lá da minha clínica é: consulta tem que ser paga até 24 horas do horário. Se não pagou, o horário é disponibilizado para outro. E digo, na fase que a gente está, se brincar, perde rápido, porque não tem vaga para mim. É fechando, a minha agenda de fevereiro está fechada. Eu abri 2 agendas de janeiro, ou de fevereiro, no sábado, já fechou. É assim, ó, se eu abrir hoje sábado, fecha na mesma hora. É 2 horas para fechar a minha agenda de sábado. Segundo, tratamento comigo é, Mônica ligou, né? Tem todo um script de captação desse paciente assim que ele sai da minha sala no outro dia. Isso também é método. Então o paciente captou, né? Esse paciente entrou ali, Mônica entrou em contato. Ah, quero marcar, ó, a data disponível é quarta-feira que vem, às 14 horas. A senhora deseja? Pronto. Então a senhora tem 72 horas para efetuar o pagamento para garantir essa vaga. Pronto, acabou. Pagou tudo? Garante. Não pagou? Perdeu. Só que você quer dizer que vai tomar mais não? Claro que eu vou tomar mais não. Por isso que eu tenho que fortalecer a decisão. Um paciente que vem para mim hoje, ele vem fã de mim. Só que ele levou ali 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tudo é método. Se pensa numa clínica que tudo tem uma ferramenta, é a minha. Por isso que a gente performa do jeito que a gente performa. Por isso que a agenda é cheia o tempo inteiro. E para quem é vascular que está assistindo, janeiro é recorde. Janeiro e fevereiro são recordes de bilheteria do meu ano. O ano passado que eu faturei em janeiro e fevereiro foi equivalente a 33% do meu faturamento do ano. E tem vascular dizendo que morre de fome em janeiro e fevereiro. Método, estratégia. Tem que ter estratégia. Ah, você fala isso da boca para fora, não confio não. Vem fazer a mentoria que eu vou abrir o meu plano. Você vai ver todos os dados. Estou te falando assim, ó, eu não falo da boca para fora. Quem veio fazer aqui comigo presencial, viu? Eu abro tudo lá e mostro. Então tá aqui, ó, os dados. Todo dia, toda primeira segunda-feira do mês, agora que antes era terça, todo mundo vai apresentar os dados para mim. Quantos pacientes ligaram, quantos converteram, qual é o percentual de paciente que converte primeiro, que vem de recorrência, quantos pacientes veio da live, quantos pacientes vêm do Instagram, tudo. Eu tenho dado de tudo na minha clínica. Quantos pacientes converteram, quanto tempo demorou essa conversão, de onde é que está vindo esses pacientes. Cada departamento me apresenta. Mônica do comercial, Mônica me mostra as conversões. Ó, quantos pacientes eu fechei em janeiro do ano passado, quantos eu fechei esse ano, quanto é que a gente cresceu esse ano, quantas consultas eu fechei no ano passado em janeiro, quantos eu fechei esse ano, porque esse ano eu vou crescer 35%. E eu tenho que ter esses dados. Porque esses dados vão ser o termômetro do meu futuro. Dados. Tudo é dados. Perfeito? Pronto. Então, basicamente é isso. Beleza? Para quem quer saber mais, né, a gente tem vários braços de ensino. Beleza? O Método VXR, ele é um treinamento online, tá bom? É uma plataforma digital em que a gente trabalha em cima dos 3 pilares, que são os pilares que vão alavancar o médico para ter sucesso. Pilar número 1 é como você trazer paciente para o seu consultório, que é através da internet. A internet, ela é o principal e melhor ferramenta para fazer pessoas descobrirem, despertar interesse e ligar para o seu consultório. Então lá você vai aprender desde o básico, como é que você bota foto no teu Instagram, como é que você prepara o teu Instagram, como você faz o primeiro conteúdo, ferramentas para você que nunca fez um vídeo e não sabe como fazer um vídeo, eu vou te ensinar através do PDA. Como é que você gera intencionalidade no teu vídeo, como é que você escolhe o vídeo, como é que você descobre quais são os conteúdos mais procurados na internet da tua especialidade. Segundo, eu vou te ensinar como é que faz live, eu vou te ensinar como é que faz uma narrativa para os stories, como é que você se relaciona sem falar de conteúdo médico. Eu vou te ensinar como é que faz tráfego para iniciante, foi a aula da semana passada. Ou seja, eu não tenho como pagar um gestor de tráfego, não precisa, meu amigo. Nessa fase eu vou te ensinar como é que você faz tráfego. Quais são as métricas que você vai analisar, aula prática, tá certo? Segundo pilar do VXR, a gente vai te ensinar a ser um gestor. Lembra que você tem uma empresa. Então, como é que você atende, como é que eu faço a consulta? É igual que eu aprendi lá no Porto de anamnese? Não, não vai usar o Porto. Você vai aprender
a regra do ODV, como é que você estrutura a tua consulta. Eu vou te ensinar como é que faz plano de tratamento. Eu vou te ensinar como é que são os fundamentos da precificação, como é que você precifica o teu serviço. E o terceiro pilar é vendas. Eu vou te ensinar a vender. Lembra? Você precisa vender uma consulta e um tratamento, senão você não é médico. Então você vai aprender tudo de vendas. Como é que quebra a objeção de vendas. Como é que eu monto o plano de tratamento. Como é que eu faço tudo. Tá certo? Além disso, a gente tem um módulo extra que é acelerador profissional, que ensina o médico a gerenciar dinheiro. O médico ou raça para não saber gerenciar dinheiro. Então lá você vai ter aula de como é que você faz planejamento financeiro, como é que você faz planejamento para ter liberdade financeira, como é que você sabe quando você vai se aposentar, como é que você precisa juntar esse dinheiro. A gente tem aula também do braço jurídico da minha empresa, então minha assessora jurídica, ela dá algumas aulas lá ensinando, por exemplo, postagem de antes e depois. Pode, mas como é que eu faço? Como é que quando eu vou botar um conteúdo de depoimento, o que é que eu preciso botar na minha legenda? Perfeito? Então é uma plataforma que você tem aula em cima desses 3 pilares e essas extras. Como é que funciona, Rafael? Você tem aulas periódicas ao vivo comigo, que ao final da aula você pode tirar suas dúvidas sobre o tema. E essas aulas ficam salvas na plataforma e você pode assistir quantas milhares de vezes você quiser durante o período de 1 ano, tá bom? Rafael, como é que eu faço para ter acesso ao VXR? Assim que acabar a live, você tem um link, você vai clicar nesse link, beleza? Além disso, a gente tem o braço de mentoria, não para aquele médico que está querendo ir mais a fundo, como Érica, Oswaldo e alguns outros alunos aí, tá bom? Então, as mentorias, elas são coisas mais personalizadas, também tem um link na mentoria, você vai clicar, você vai falar primeiro com minha equipe comercial, que elas vão fazer uma triagem para você saber se você está na fase da mentoria, beleza? E aí você vai ter um Zoom comigo para a gente desenhar, tá bom? Perfeito? Basicamente é isso. Para você que quer saber mais, manda uma mensagem no direct, bota o telefone lá que eu peço para minha equipe falar com você, tá bom? E vai ser um prazer ter vocês aqui mais perto da gente. Eu tenho certeza que tua vida não vai ser mais como era antes. Te dou a certeza absoluta, tá bom? Os meus alunos estão aí de prova. Lisandra, que tá aí assistindo. Deixa eu ver quem mais de aluno tá aí. Érica, Renan, que é aluno também, tá indo para a próxima fase, vai entrar na nossa mentoria. Perfeito? Então é isso aí. Aí são alguns alunos, você pode mandar mensagem para eles, se quiser tirar dúvida. E se quiser, vai lá no direct, manda uma mensagem pra gente, né? Coloca seu telefone com o DD que minha equipe vai falar com você. Ou para quem já quer cair para dentro do VXR, tem um link aqui, você clica lá, já tem acesso. Assim que você efetuar o pagamento, você vai ter acesso às aulas lá, beleza? Rafael, mas eu tô na dúvida, se eu entrar no VXR e não gostar, você tem 7 dias para entrar, não gostou, a gente devolve o teu dinheiro integralmente, beleza? Excelente domingo a todos vocês. Lembrando que todo domingo às 10h10 a gente tem live aqui, sempre com conteúdo, né? Até a primeira semana de março traremos conteúdo de como lotar a agenda. Então toda semana eu trago uma vertente diferente de estratégias para você lotar a sua agenda. E hoje a gente ensinou como é que você faz o passinho de dizer sim. Beleza? Abraço, excelente domingo. A gente se vê no próximo domingo às 10h10. Érica botou aí, não tem como gostar. É um vício, né, Érica? Entrou, não sai mais. Show! Fui!